O silêncio era uma prisão. Não para a mansão em si, onde os lustres de cristal e o mármore polido refletiam a luz fria da manhã, mas para Lucas, de 6 anos, sentado imóvel em sua cadeira de rodas. Seus olhos, de um azul profundo que parecia guardar todas as perguntas do mundo, fixavam-se na janela do quarto, observando os carros que passavam lá embaixo, na rua arborizada de um bairro nobre de São Paulo. Lucas não falava. Nunca havia falado. Suas pernas, finas e sem vida, repousavam sobre o apoio da cadeira, um lembrete cruel das limitações que o acompanhavam desde o nascimento. O som mais alto que produzia era um suspiro contido, um lamento silencioso que só a mãe, Silvana, com seu olhar sempre preocupado, conseguia decifrar. Naquele dia, porém, o silêncio de Lucas foi abruptamente interrompido por um som diferente. Não era a voz ríspida de seu pai, Dr. Roberto Assunção, o renomado cirurgião plástico, ou o tilintar das taças de champanhe nas recepções noturnas. Era um cheiro de pinho e sabão que vinha do corredor, misturado a uma melodia abafada, quase um sussurro. A porta do quarto de Lucas, que geralmente permanecia fechada ou era aberta apenas por enfermeiras com expressões protocolares, entreabriu-se ligeiramente. Por essa fresta, Lucas viu uma mão calosa, de unhas curtas e limpas, que esfregava vigorosamente a moldura da porta. A cabeça de Lucas inclinou-se. Seus olhos seguiram o movimento da mão até o corpo que a acompanhava. Era uma mulher de meia idade, talvez uns 45 anos, com cabelos presos num coque firme e um lenço colorido amarrado no pescoço. Ela vestia um uniforme simples de faxineira, mas seus movimentos eram graciosos, quase uma dança, enquanto ela esfregava e lustrava o corrimão da escadaria. Seus lábios moviam-se, e Lucas percebeu que ela cantava baixinho uma canção antiga, dessas que se ouvem nas rádios populares. Ele nunca a tinha visto antes. Geralmente as faxineiras eram como fantasmas, surgindo e desaparecendo sem deixar rastros. Mas essa era diferente. Ela sorria para as flores no vaso, para o reflexo dela mesma no espelho e, de alguma forma, para o próprio ar que respirava. O cheiro de pinho e a melodia invadiram o quarto de Lucas, quebrando a asepsia estéril que o cercava. Ele assistia, fascinado, enquanto a mulher se aproximava da sala de estar. Ela parou diante de uma estante de livros antigos e, em vez de apenas limpar, passou a mão carinhosamente pela lombada de um volume gasto. Lucas, apesar de não conseguir entender, sentiu uma curiosidade profunda. O que havia de tão especial naquele livro para aquela mulher, uma estranha, tratá-lo com tanto carinho? Seus pequenos dedos se apertaram na cadeira de rodas, um leve tremor que passaria despercebido por qualquer um, menos pela mãe que entrava no quarto naquele momento. Silvana, esbelta e elegante, com o semblante cansado de quem carrega um peso invisível, observou o filho. "O que foi, meu amor?" sussurrou, a voz macia, mas cheia de uma dor contida. Ela seguiu o olhar de Lucas e viu a faxineira no corredor, cantarolando. "Ah, deve ser a nova. Dona Rita, eu acho que o nome dela é. Ela está arrumando a casa para a festa do seu pai hoje à noite." Lucas não respondeu, como de costume. Mas o foco em seus olhos não era o brilho frio dos lustres ou a promessa de uma festa. Era a figura da mulher, que agora, ajoelhada, limpava o rodapé com uma dedicação quase reverente. Havia algo nela, algo que Lucas, em seu mundo de silêncio e imobilidade, reconhecia como vida. Ele sentiu um calor suave se espalhar em seu peito, uma sensação que há muito não experimentava. Uma pontinha de esperança, tão minúscula que mal podia ser percebida, começou a cintilar dentro dele. No entanto, a bolha de curiosidade e um certo encantamento foi rapidamente desfeita. A voz forte e autoritária de Dr. Roberto ecoou pela casa. "Rita, já terminou a biblioteca? Temos convidados importantes chegando e não quero nenhum pó neste lugar."
A faxineira, que Lucas agora sabia se chamar Rita, encolheu-se levemente, mas seu sorriso permaneceu inabalável. Ela se levantou e, com um leve aceno de cabeça para o nada, murmurou: "Sim, doutor, quase lá." Lucas sentiu o ar pesado da presença do pai, mesmo sem vê-lo. O calor no peito diminuiu, substituído por uma sensação de desamparo familiar. Ele viu Rita se afastar, desaparecendo pela porta de serviço, e o silêncio voltou a reinar no quarto, ainda mais denso do que antes. Mas a imagem daquela mulher, com sua canção e seu toque gentil, ficou gravada na mente de Lucas, como uma semente de algo novo, germinando no solo árido de sua existência. Ele não sabia, mas aquele seria o primeiro de muitos encontros que mudariam para sempre o rumo de sua vida. O mundo de Rita, aos 48 anos, era um universo de cores vibrantes e sons abafados, filtrados pela névoa da poeira e pelo zumbido do aspirador de pó. Ela não era só uma faxineira. Rita era uma tecelã de esperanças, uma artista da limpeza que via beleza onde os outros viam apenas sujeira. Seus olhos, sempre marejados por uma emoção contida, absorviam cada detalhe do ambiente, e suas mãos, calejadas por anos de trabalho, transformavam o caos em ordem. Morava em um bairro humilde na periferia de São Paulo, numa casa simples de alvenaria, com um pequeno quintal onde cultivava manjericão e alecrim. Ali, cada flor era um lembrete de que a vida, mesmo na adversidade, floresce. A melodia que Lucas ouviu era uma canção de ninar que sua mãe cantava para ela quando criança. Uma melodia que a acompanhava, um refúgio da solidão que a abraçava desde a perda de seu único filho, Mateus, em um acidente de carro há 5 anos. Mateus, um jovem de 18 anos, cheio de vida e sonhos, deixou um vazio imenso no coração de Rita. A dor era um nó apertado em sua garganta, mas ela se recusava a afundar nela. Acreditava firmemente que a vida, apesar de suas tragédias, era um presente a ser vivido com gratidão e compaixão. Seus valores eram simples, porém profundos: honestidade, trabalho duro, empatia e a convicção de que cada ser humano merece dignidade e amor. Ela não tinha grandes ambições materiais. Seu maior sonho era, de alguma forma, fazer a diferença na vida de alguém, um propósito que a mantinha de pé todos os dias. A mansão dos Assunção era um contraste gritante com a vida de Rita. Ali, o luxo e a frieza andavam de mãos dadas. Dr. Roberto Assunção, um homem de seus 50 anos, alto, de cabelos grisalhos impecáveis e um olhar que transmitia a arrogância de quem sempre teve tudo, personificava o sucesso material. Sua vaidade era evidente no modo como se portava, na forma como falava, sempre com uma postura superior. Para ele, o mundo era dividido entre vencedores e perdedores, e ele se considerava um vencedor nato. A empatia era uma palavra vazia em seu vocabulário, e a fragilidade algo a ser evitado a todo custo. Seu filho, Lucas, era visto não como um menino com limitações, mas como um problema a ser resolvido, um empecilho em sua imagem de família perfeita. Ele investia fortunas em tratamentos, terapias e médicos renomados, não por amor incondicional, mas por uma busca incessante por uma cura que o livrasse do fardo de ter um filho com deficiência, como ele chamava, a portas fechadas, é claro. Silvana Assunção, a mãe de Lucas, era uma mulher de beleza estonteante, mas com a alma dilacerada. Aos 40 anos, era prisioneira de uma vida de aparências e de um casamento frio. Seu amor por Lucas era a única coisa que a mantinha sã, mas a frustração e a impotência diante da condição do filho a consumiam. Ela buscava, em terapias e no isolamento, uma forma de lidar com a dor e com a rigidez do marido. Silvana era, em essência, uma alma gentil, presa em uma gaiola de ouro, sonhando secretamente com uma vida mais simples, mais real. O contraste entre Rita e a família Assunção era abissal.
Rita, com sua simplicidade e seu coração transbordando de compaixão, caminhava por aqueles corredores imponentes com a leveza de quem sabe seu lugar no mundo, mas sem jamais se curvar. No dia da festa, enquanto limpava os banheiros de mármore e as mesas de mogno, ela observava o entra e sai de pessoas bem vestidas, suas risadas forçadas e os discursos vazios. Sentiu uma pontada de tristeza. O que era todo aquele luxo sem afeto, sem calor humano? Foi nesse ambiente que Rita encontrou Lucas novamente. Ele estava em seu quarto, com a porta ligeiramente aberta, olhando para a rua. Ela parou por um instante, o pano de limpeza em uma das mãos, e o observou. A expressão no rosto do menino era de uma melancolia profunda, que Rita reconheceu de imediato, pois havia refletida em seu próprio espelho todos os dias. A dor de Lucas, silenciosa e invisível, era a dor de Mateus, a dor de um filho que não conseguiu viver plenamente. Rita sentiu um impulso irresistível. Ajoelhou-se discretamente na porta do quarto de Lucas, fora do campo de visão de qualquer um que passasse. "Olá, Lucas", ela sussurrou, a voz suave como uma brisa. O menino virou a cabeça lentamente, seus olhos azuis encontrando os de Rita. Não havia medo, apenas uma curiosidade ingênua. "Meu nome é Rita", ela continuou, "e eu adoro essa casa. Ela tem tantas histórias para contar." Rita sorriu, um sorriso genuíno que raramente aparecia naquela mansão. "Sabe, Lucas, quando a gente não consegue falar com a boca, a gente fala com o coração. E o seu coração, eu sinto, tem muita coisa para dizer." Lucas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se visto. Não como um paciente, não como um problema, mas como um ser humano com um coração e uma mente pulsantes. O olhar de Rita transmitia uma compreensão que ele nunca havia encontrado. Ele moveu um dos dedos da mão direita, apontando para a estante de livros na sala, o mesmo volume que Rita havia tocado. Seus olhos suplicavam por uma resposta. Rita, percebendo o gesto, sorriu novamente. "Ah, aquele livro?" ela disse, levantando-se e caminhando lentamente até a sala, com Lucas a observando. "É um livro de contos, histórias de superação, de gente que, mesmo sem as pernas, voou, ou que, mesmo sem a voz, fez o mundo inteiro ouvir. Mas isso, meu pequeno, é uma história para outro dia. Por enquanto, a gente limpa a casa e sonha junto." Ela voltou para o corredor, pegou seu balde e pano e, com um último olhar para Lucas, que ainda a observava, continuou seu trabalho, cantarolando baixinho a melodia de ninar. A semente plantada no coração de Lucas começava a brotar. Os dias que se seguiram foram marcados por uma dança silenciosa entre Lucas e Rita. A cada visita da faxineira à mansão, um pedaço do muro invisível que cercava o menino parecia desmoronar. Rita não tratava Lucas com pena, nem com a formalidade distante que os outros adultos, incluindo seus pais, lhe dedicavam. Ela o via, de verdade. Era como se seus olhos, acostumados a perscrutar as profundezas da alma humana através das pequenas imperfeições nas superfícies, conseguissem enxergar a criança vibrante e cheia de vida presa dentro daquele corpo imóvel. Lucas, em seu silêncio, começou a desenvolver um sistema próprio de comunicação com Rita. Um aceno sutil da cabeça para indicar sim, um balançar leve para não. Seus olhos, antes tão vazios, agora brilhavam com uma expectativa contida, sempre que ouvia o tilintar do balde e o suave burburinho da canção de Rita vindo do corredor. Ela sempre encontrava um pretexto para passar perto do quarto de Lucas, para sorrir-lhe, para deixar uma florzinha do seu quintal na mesinha de cabeceira, ou para, discretamente, apontar para um livro ou um objeto que despertasse a curiosidade do menino. Um dia, enquanto Rita limpava o tapete persa na sala de estar, Lucas foi trazido para o cômodo pela enfermeira. Dr. Roberto estava em uma teleconferência importante no escritório e Silvana, mais uma vez, havia se trancado em seu quarto.
Lucas, em sua cadeira de rodas, estava posicionado perto da janela, mas seus olhos estavam fixos em Rita. Ela, notando sua presença, começou a cantar mais alto. Uma canção de roda cheia de gestos que ela fazia com as mãos. Ela gesticulava sobre um peixe que nadava, um pássaro que voava e uma flor que desabrochava. Lucas observava cada movimento, seus lábios se movendo levemente, como se tentasse imitar as palavras que nunca pronunciara. Rita percebeu o esforço e, sem pressa, diminuiu o ritmo da canção. "Olha, Lucas", ela disse, apontando para o tapete que estava aspirando. "A gente limpa, mas o pó sempre volta, não é? A vida é assim. Tem dias que a gente limpa a tristeza do coração e ela insiste em voltar. Mas a gente não desiste, não é?" Ela sorriu para ele, um sorriso cúmplice que só eles dois compartilhavam. Lucas tentou imitar o movimento de limpeza com a mão e Rita riu, uma risada suave e verdadeira. "Isso, meu pequeno. A gente limpa a vida, mesmo quando ela parece bagunçada." A conexão entre eles era palpável, mas invisível para os outros. Dr. Roberto, em suas raras aparições pela casa, sequer notava a presença de Rita, tratando-a como parte da mobília. Para ele, a faxineira era apenas uma engrenagem na máquina bem azeitada de sua mansão, alguém que ele pagava para manter as coisas impecáveis e em seu devido lugar. A ideia de que aquela mulher simples pudesse ter qualquer influência sobre seu filho, ou sobre qualquer coisa em sua vida além da limpeza, era impensável, um ultraje à sua visão de mundo. Ele acreditava em mérito, em esforço, em resultados tangíveis, não em laços emocionais desnecessários. A frustração de Silvana, por outro lado, crescia a cada dia. Ela via a dedicação de Rita, o carinho com que a mulher cuidava da casa, e sentia um misto de inveja e vergonha. Inveja da simplicidade e da paz que Rita parecia carregar, e vergonha de sua própria incapacidade de se conectar com Lucas da forma que ele precisava, ou talvez da forma que ela desejava e não conseguia. Silvana estava em um ponto de exaustão emocional, e a presença de Rita, com sua luz sutil, paradoxalmente, a lembrava de suas próprias sombras. Ela sentia que estava perdendo o controle, não apenas sobre a vida do filho, mas sobre a sua própria. Certa tarde, enquanto Rita estava na cozinha preparando seu almoço simples, um sanduíche de pão e queijo, ela ouviu um barulho vindo da sala de estar. Era Lucas. Ele havia, de alguma forma, conseguido mover sua cadeira de rodas por alguns centímetros. Seus olhos, antes tão cheios de uma melancólica resignação, agora tinham um brilho de determinação. Ele tentava alcançar um livro na prateleira mais baixa, o mesmo livro de contos que Rita havia tocado dias antes. A enfermeira estava distraída no celular em outro cômodo. Rita largou seu sanduíche e correu para a sala. Não havia medo em seus olhos, apenas a compreensão do esforço do menino. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas, sua voz suave, mas firme. "Você quer aquele livro, meu amor?" ela perguntou. Lucas acenou com a cabeça vigorosamente. Rita pegou o livro e, em vez de simplesmente entregá-lo, abriu-o em uma página aleatória. Era um conto sobre um pássaro que não podia voar, mas que aprendeu a cantar tão lindamente que inspirou outros pássaros a voar por ele. "Essa é a história de um pássaro que não tinha asas, Lucas." Rita começou a ler, sua voz um bálsamo para a alma do menino. Mas ele tinha uma voz, e com ela ele construiu pontes no céu. "E você, meu pequeno, tem uma força aqui dentro." Ela tocou o peito de Lucas, "que é maior do que qualquer limitação. Você vai fazer as pessoas voarem, e você vai fazer o mundo te ouvir." Lucas, com os olhos fixos nos lábios de Rita, absorvia cada palavra. Um som escapou de sua garganta, um esforço mudo, mas um esforço. Rita sorriu, um sorriso que iluminou todo o cômodo. Ela sabia.
Sabia que a semente que plantara estava começando a brotar e que a voz de Lucas, silenciada por tanto tempo, estava a um passo de ser ouvida. Aquele pequeno som, quase imperceptível, que escapou de Lucas foi um raio de sol para Rita. Ela sabia que era um sinal, uma confirmação de que sua intuição não a enganava. Lucas não era apenas um menino com limitações, era uma alma aprisionada, buscando uma ponte para o mundo. A partir daquele dia, a rotina de limpeza de Rita na mansão ganhou um propósito ainda mais profundo. Ela não estava apenas cuidando de um ambiente. Estava cultivando uma conexão, regando a esperança em um coração que parecia murcho. Nos dias de trabalho, Rita chegava mais cedo e, depois de cumprir suas tarefas essenciais, encontrava tempo para Lucas. Às vezes, sentava-se no chão ao lado da cadeira de rodas do menino e lia histórias, as páginas gastas do livro de contos que ele tanto apreciava. Sua voz, antes apenas um murmúrio na casa, agora ecoava no quarto de Lucas, preenchendo o espaço com aventuras, heróis e superações. Ela não lia como quem cumpre uma obrigação. Ela interpretava, mudando as entonações, fazendo vozes engraçadas para os personagens e sempre mantendo os olhos nos de Lucas, buscando sua reação. Lucas respondia com um brilho intenso no olhar, com sorrisos sutis e movimentos leves dos dedos. Em algumas ocasiões, ele tentava fazer sons com a garganta, pequenos gorgolejos que se tornavam mais frequentes. Rita, com sua paciência infinita, celebrava cada um desses progressos, por menores que fossem. Isso mesmo, Lucas, ela incentivava. Está chegando, o mundo está pronto para te ouvir. A presença de Rita na vida de Lucas não passou despercebida por Silvana. A mãe, embora ainda envolta em sua própria dor e apatia, começou a notar a mudança no filho. Lucas parecia mais desperto, mais interessado no que acontecia ao seu redor. Pequenos sorrisos apareciam em seu rosto, algo que há muito não se via. Silvana observava a cena de longe, do alto da escadaria ou da fresta de uma porta, com uma mistura de admiração e uma pontada de ciúmes. Era difícil admitir, mas a faxineira estava conseguindo o que anos de terapias caras e a dedicação da própria mãe não haviam alcançado. Doutor Roberto, alheio a tudo isso, continuava mergulhado em seu universo de cirurgias, conferências e investimentos. Para ele, a paz na mansão era um bom sinal. Se Lucas estava mais quieto e menos problemático, era porque os tratamentos estavam finalmente fazendo efeito, ou talvez fosse apenas uma fase de maturidade. Ele acreditava o progresso, a sua própria capacidade de prover os melhores recursos, sem jamais cogitar que a simplicidade e a compaixão de uma faxineira pudessem ser mais eficazes que toda a sua fortuna. Sua visão de mundo era pragmática e unidimensional. Tudo tinha um preço e a solução para qualquer problema estava no dinheiro. O temperamento arrogante e egoísta de Roberto, no entanto, começou a se chocar com a aura de paz que Rita trazia. Certo dia, ele a encontrou na biblioteca lendo para Lucas. A cena o irritou profundamente. "Rita!", ele exclamou, a voz cortante. "Você está sendo paga para limpar, não para entreter meu filho. Temos compromissos importantes aqui e ele precisa de descanso." Rita se levantou, sem demonstrar medo, mas com um brilho de tristeza nos olhos. "Desculpe, doutor", ela disse, a voz mansa. "Só estava mostrando ao Lucas um livro. Ele parece gostar de histórias. Histórias não vão fazê-lo andar ou falar." Dr. Roberto retrucou, a voz aumentando. "Eu invisto milhares de reais em tratamentos sérios. E você acha que um conto de fadas vai resolver algo? Volte ao seu trabalho." Lucas, na cadeira de rodas, encolheu-se. A alegria que o preenchia segundos antes se desfez. Seus olhos, novamente, se encheram de uma tristeza profunda, e um pequeno gemido abafado escapou de sua garganta. Um som de dor. Rita sentiu o golpe, não por si, mas pela criança.
Seus olhos se cravaram nos de Dr. Roberto por um breve instante, e havia neles uma mistura de compaixão e uma repreensão silenciosa que desarmou o médico por um segundo. Ele desviou o olhar, sentindo um incômodo inexplicável. "Com licença", Rita disse, e pegando seu balde, saiu da sala, deixando para trás um Lucas desolado e um Dr. Roberto que, pela primeira vez, sentiu um vestígio de culpa, embora rapidamente o suprimisse com a convicção de que estava apenas sendo prático e responsável. Silvana, que havia testemunhado a cena da porta da sala, sentiu um calafrio na espinha. A frieza do marido era um abismo entre eles, e agora entre ele e o próprio filho. Ela caminhou até Lucas, ajoelhou-se e o abraçou. "Não se preocupe, meu amor", ela sussurrou, sentindo as pequenas lágrimas do filho molharem seu ombro. "Está tudo bem." Mas não estava tudo bem. A cena de Rita, com sua paciência e carinho, contrastando com a dureza de Roberto, havia acendido uma faísca na alma de Silvana. Ela começou a questionar tudo: seu casamento, suas escolhas e, principalmente, a forma como Lucas estava sendo tratado. A presença de Rita na casa estava desvendando não apenas a sujeira dos cômodos, mas as rachaduras emocionais da família Assunção. O silêncio de Lucas era apenas um sintoma de uma desarmonia muito maior. A bronca de Dr. Roberto a Rita, presenciada por Silvana e sentida por Lucas, foi um divisor de águas. Para Silvana, foi a gota d'água. A cena de seu filho, que havia se iluminado com a presença de Rita, desabando em tristeza sob a dureza do pai, atingiu-a como um raio. Ela passou a noite em claro, repassando anos de frustração, de tentativas fracassadas de comunicação com Roberto, de sentir-se cada vez mais distante de Lucas, mesmo estando fisicamente ao seu lado. Aquele homem, seu marido, tão aclamado em sua profissão, era um estranho dentro da própria casa, incapaz de enxergar a humanidade que pulsava em seu filho ou a bondade genuína de Rita. A imagem de Rita, ajoelhada ao lado da cadeira de rodas de Lucas, lendo com tanta paixão, contrastava brutalmente com a indiferença de Roberto. Foi então que Silvana percebeu. Ela não podia mais ser uma espectadora passiva da própria vida e da vida de seu filho. No dia seguinte, Silvana agiu. Não com uma explosão de raiva, mas com uma quietude determinada. Ela procurou Rita na área de serviço, onde a faxineira estava pacientemente lavando panos. "Rita", Silvana começou, a voz trêmula, mas firme. "Eu preciso conversar com você sobre o Lucas." Rita a olhou sem surpresa, mas com uma doçura em seus olhos que confortou Silvana. Elas se sentaram em uma pequena copa nos fundos da cozinha e Silvana, pela primeira vez em muito tempo, desabou. Contou sobre a dor de ter um filho que não falava, sobre a distância de Roberto, sobre a sensação de impotência que a consumia. Não houve julgamento no olhar de Rita, apenas a compreensão de alguém que já havia experimentado a dor em sua forma mais crua. Rita ouviu com atenção. Quando Silvana terminou, Rita tocou-lhe a mão. "Dona Silvana, o Lucas é um menino especial. Ele entende tudo, sente tudo. Ele só precisa de alguém que o veja de verdade. Alguém que converse com a alma dele, e não só com a boca." Ela então compartilhou um pouco de sua própria história, a perda de Mateus, a forma como encontrou propósito em ajudar os outros. Cada um de nós tem uma história, e a gente não sabe as batalhas que o outro está travando. O Dr. Roberto tem a forma dele de amar ou de não amar, mas o Lucas, ele só quer ser aceito. A conversa entre as duas mulheres, uma milionária e uma faxineira, desfez barreiras sociais e criou um laço inesperado de empatia. A partir daquele dia, Silvana não apenas permitiu a interação de Rita com Lucas, ela a incentivou. Criou coincidências para que Rita estivesse no quarto de Lucas mais vezes, pedindo-lhe para organizar os brinquedos ou limpar as prateleiras de livros enquanto o menino estava presente.
Silvana observava as sessões de leitura de Rita, a paciência e a criatividade com que a faxineira usava objetos do dia a dia para contar histórias, estimulando os sentidos de Lucas. Rita trazia flores do seu quintal para o quarto do menino, falava sobre as cores, os cheiros, as texturas, cantava melodias suaves e Lucas, antes retraído, começava a sorrir mais abertamente, a tentar emitir mais sons. Dr. Roberto, por sua vez, estava mais ocupado do que nunca. Uma nova série de cirurgias plásticas o mantinha no hospital até tarde, e suas viagens de negócios se tornaram mais frequentes. Ele notava que a casa parecia mais tranquila, que Lucas estava mais calmo, e atribuía isso aos avanços da ciência que ele tanto financiava. Sua arrogância e egoísmo o cegavam para a verdadeira transformação que ocorria sob seu próprio teto. Ele não via a delicadeza com que Rita acariciava a mão de Lucas enquanto lhe contava sobre as nuvens que pareciam algodão, nem as tentativas mais audíveis de Lucas em imitar os sons dos animais nas histórias que Rita contava. Ele apenas via a imagem que queria ver, a de um pai que provia, que dava o melhor tratamento, que resolvia problemas com dinheiro. O temperamento de Roberto, no entanto, começou a se chocar com sua própria solidão. A mansão, outrora palco de festas suntuosas, agora ecoava um vazio que nem mesmo os empregados conseguiam preencher. Silvana estava cada vez mais distante, focada em Lucas e em sua própria redescoberta. E Lucas, Lucas parecia encontrar sua voz em outra pessoa. Roberto sentia um desconforto crescente, uma pontada de algo que ele se recusava a nomear como ciúmes ou exclusão. Sua vaidade estava sendo ferida. Ele era o pai, o provedor, o pilar da família, e ainda assim sentia-se um estranho no lar. Em um fim de tarde, Roberto chegou em casa exausto. Enquanto subia as escadas, ouviu uma risada vinda do quarto de Lucas. Não era a risada de Silvana, nem a da enfermeira. Era uma risada infantil, seguida de um som diferente. Ele se aproximou da porta e espiou. Rita estava sentada no chão, em frente a Lucas, brincando com um fantoche de meia. Ela fazia o fantoche conversar com Lucas, e o menino, para surpresa de Roberto, estava tentando repetir os sons. Pé! Peixe! Rita incentivava, e Lucas tentava. Ah! Au! Au! Ela dizia, e Lucas se esforçava para imitar. Roberto ficou parado, paralisado. A cena era tão íntima, tão cheia de vida, que ele sentiu um choque. Não era raiva o que sentiu, mas um profundo vazio. Naquele momento, ele viu não apenas uma faxineira e seu filho, mas a conexão que ele, como pai, havia falhado em construir. O som da risada de Lucas, por mais que não fosse uma palavra clara, foi a melodia mais dolorosa que Roberto já havia escutado. Era a prova irrefutável de que a arrogância e o egoísmo o haviam afastado do que mais importava. A semente que Rita plantara em Lucas, agora, com a ajuda de Silvana, começava a germinar também no coração do milionário, uma semente de arrependimento e de uma dolorosa autodescoberta. O silêncio de Lucas estava, paradoxalmente, começando a falar com o pai de uma forma que nenhuma palavra jamais conseguiria. O som da risada de Lucas, misturado às tentativas de fala e ao canto de Rita, ecoou na mente de Dr. Roberto por dias. A cena o assombrava, repetindo-se em seus pensamentos a cada cirurgia que realizava, a cada reunião com investidores. Ele, o homem de sucesso, o provedor, o pai que supostamente dava o melhor para o filho, havia sido superado por uma faxineira em algo tão fundamental quanto a conexão humana. Sua arrogância, antes uma armadura impenetrável, começou a rachar, revelando a insegurança e o vazio que ele escondia por trás de sua fachada de perfeição. Roberto sentiu o peso de suas escolhas. A busca incessante por mais dinheiro, mais reconhecimento, havia o afastado de sua própria família. Silvana,
Antes uma extensão de sua imagem de esposa perfeita, agora parecia ter vida própria, uma luz que ele mal reconhecia. E essa luz vinha, em grande parte, da influência de Rita. Ele via o brilho nos olhos de Silvana quando ela falava sobre o pequeno progresso de Lucas, sobre os sons que ele tentava emitir. E Lucas, seu filho, a quem ele havia tratado como um projeto, um problema a ser resolvido, estava florescendo com a atenção e o afeto que ele, o pai, não havia conseguido dar. A vaidade de Roberto era atingida em seu ponto mais sensível. Ele não era o centro do universo de seu filho. O egoísmo que o caracterizava deu lugar a uma pontada de remorso. Ele se lembrou de suas próprias aspirações, de como havia sonhado em ser pai, em ver seu filho crescer, falar, correr. A frieza com que tratava Lucas, o desdém pelas limitações do menino, tudo isso voltou para assombrá-lo. Em uma tarde chuvosa, Roberto encontrou Rita na cozinha. Ela estava preparando um chá para si mesma após um longo dia de trabalho. Ele hesitou, algo que raramente acontecia. Rita, ele começou, a voz menos imponente do que o habitual. Rita se virou, os olhos suaves, mas sem a bajulação que ele estava acostumado a ver nos empregados. Sim, doutor, ela respondeu com a calma de quem espera por algo que sabia que um dia aconteceria. Eu vi você com o Lucas, ele disse, as palavras saindo com dificuldade. Ele nunca esteve assim, tão feliz. Ele fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Eu não entendo. O que você faz? Eu paguei os melhores médicos, os melhores terapeutas, e ele não teve esse progresso. Rita sorriu, um sorriso genuíno que desarmou Roberto ainda mais. Doutor, não é o que eu faço, é o que eu sinto. E o que eu sinto por ele é que o Lucas é um menino cheio de vida. Ele só precisa de alguém que o ajude a encontrar a voz dele. Não a voz das palavras, mas a voz do coração. Ela pegou a xícara de chá. Dinheiro compra muita coisa, doutor, mas não compra afeto, não compra um abraço, não compra a paciência de ouvir o que não pode ser dito com a boca. As palavras de Rita foram um golpe certeiro. Roberto sentiu-se exposto, vulnerável. Ele, que controlava tudo, percebeu que havia perdido o controle sobre o mais importante, a relação com seu próprio filho. A conversa continuou por um tempo. Rita, com sua simplicidade e sabedoria, contou sobre Mateus, sobre a dor da perda e como o amor pelos outros a mantinha viva. Ela não o julgou, apenas compartilhou sua própria jornada. E nesse compartilhar, Roberto viu um espelho de sua própria cegueira emocional. A partir daquele dia, algo começou a mudar em Roberto. Ele começou a chegar mais cedo em casa, a dispensar alguns jantares de negócios. Começou a observar Lucas, não com o olhar de um médico que busca um diagnóstico, mas com o olhar de um pai que tenta entender seu filho. Ele se aproximava do quarto de Lucas quando ouvia Rita lendo. E, embora ainda não participasse ativamente, ouvia a melodia da voz dela e as tentativas do filho. Um dia, ao passar pela sala, ele viu Lucas tentando alcançar um carrinho de brinquedo que havia caído perto da cadeira de rodas. Roberto sentiu o impulso de chamar a enfermeira, mas algo o conteve. Ele se ajoelhou, pegou o carrinho e o colocou no colo de Lucas. Os olhos azuis do filho se arregalaram. Lucas tocou a mão de seu pai, um toque leve, mas que Roberto sentiu como um choque elétrico. Não houve palavras, mas o silêncio entre eles pela primeira vez não era de distância, mas de uma promessa de conexão. A semente de arrependimento e autodescoberta que Rita havia plantado no coração de Roberto começou a florescer. O arrogante e egoísta Dr. Roberto Assunção estava lentamente dando lugar a um homem que começava a entender o verdadeiro valor da vida. Ele percebeu que o maior luxo não era o mármore ou o cristal, mas o som da risada de seu filho, a mão de Rita que cuidava de sua casa e de sua alma, e a oportunidade de finalmente construir um caminho de volta para sua própria família.
A manhã do aniversário de 7 anos de Lucas amanheceu ensolarada, mas a atmosfera na mansão dos Assunção estava carregada de uma expectativa diferente. Não eram os preparativos para uma festa luxuosa, mas a tensão palpável de um pai que pela primeira vez se permitia sentir esperança. Dr. Roberto havia se aproximado de Lucas nos últimos meses de uma forma que ninguém na casa, muito menos ele mesmo, poderia ter previsto. As visitas ao quarto do filho não eram mais protocolares, mas repletas de uma nova curiosidade e um certo constrangimento. Ele se sentava ao lado da cadeira de rodas de Lucas, lendo os mesmos livros que Rita lia, embora com uma voz menos melodiosa e mais hesitante. Ele tentava fazer os sons que Rita fazia, imitava os personagens, e Lucas, com seus olhos azuis observadores, notava cada esforço do pai. Silvana, testemunha silenciosa dessa transformação, sentia um alívio imenso. A fenda no muro que separava sua família estava começando a se fechar, e ela via, no olhar de Roberto, um brilho de amor que há muito estava adormecido. Ela e Rita haviam se tornado aliadas, trocando segredos e estratégias para estimular Lucas. Rita, com sua intuição e seu amor genuíno, era a bússola que guiava Silvana, e agora Roberto, por um caminho de empatia e aceitação. Naquele dia especial, Rita havia preparado um pequeno presente para Lucas. Uma borboleta de papel colorida, feita com os papéis mais vibrantes que encontrou. Ela a pendurou no quarto do menino, bem na frente de sua cama, para que ele pudesse vê-la assim que acordasse. Que essa borboleta, Lucas, te lembre que a beleza está em todo lugar, mesmo onde a gente menos espera. E que a sua voz, meu pequeno, vai voar tão alto quanto ela. Pela primeira vez, Roberto decidiu passar o aniversário de Lucas em casa, sem compromissos profissionais. Ele queria estar presente. Enquanto Rita arrumava a mesa do café da manhã, simples, mas preparada com carinho, Roberto observava Lucas. O menino estava mais animado do que o habitual, seus olhos curiosos seguindo os movimentos de Rita. De repente, a borboleta de papel, presa por um fio fino, começou a girar suavemente com a brisa que entrava pela janela. Lucas esticou a mão em sua direção, os dedos tentando tocar as asas coloridas. Rita sorriu, incentivando-o. Vai, Lucas, alcança ela. Ela quer voar com você. Lucas fez um esforço, um gemido abafado, e seus lábios se moveram. E então, aconteceu. Alto e claro, surpreendendo a todos na sala, Lucas disse, voar. A palavra ecoou na sala, preenchendo o ar com uma emoção que parecia suspender o tempo. Silvana levou as mãos à boca, os olhos marejados de lágrimas de alegria. Doutor, Roberto, parado na porta, sentiu o corpo inteiro tremer. Seus olhos se encheram de uma umidade que ele não sentia há décadas. Lucas havia falado. Aos 6 anos de idade, pela primeira vez em sua vida, ele havia pronunciado uma palavra. Rita se ajoelhou rapidamente ao lado de Lucas, os olhos brilhando. Isso, meu amor! Voar! Você está voando, Lucas! Lucas, sentindo a emoção no ar, olhou para o pai, e seus olhos azuis transmitiram uma mensagem clara. Doutor. Roberto caminhou até o filho, ajoelhou-se ao lado de Rita e, pela primeira vez, abraçou Lucas com uma força e um afeto que nunca havia demonstrado. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto do cirurgião, misturando-se às lágrimas de Silvana. Meu filho, Roberto sussurrou, a voz embargada. Você falou, meu Lucas falou. Ele olhou para Rita, um olhar de gratidão profunda que transcendeu qualquer palavra ou título. Rita, com um sorriso simples, apenas acenou com a cabeça. A voz de Lucas, embora ainda um sussurro, abriu não apenas um caminho para a comunicação, mas também as portas de um novo capítulo para a família Assunção. Roberto, o arrogante e egoísta milionário, finalmente entendeu que a verdadeira riqueza não estava em suas contas bancárias ou em sua reputação,
mas na capacidade de se conectar, de amar e de ser amado. O sonho de Lucas de andar, correr, jogar bola, andar de bicicleta e falar, talvez ainda estivesse em construção. Mas a primeira e mais importante parte já havia sido alcançada. Ele havia encontrado sua voz e, ao fazê-lo, havia silenciado a arrogância de seu pai e despertado a humanidade que existia dentro dele. A faxineira, que era só Rita, havia transformado não apenas uma casa, mas uma família inteira, provando que a compaixão e a simplicidade podem mover montanhas, até mesmo as de mármore e ego. A história de Lucas, Rita e da família Assunção não terminou ali, mas começou de novo com o som de uma palavra voar, que significava muito mais do que se poderia imaginar. Era a prova de que, com paciência, amor e a crença inabalável no potencial humano, as maiores barreiras podem ser quebradas e os sonhos mais improváveis podem alçar voo.